Vamos abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 21 até o 25. Vamos ouvir aquilo que a palavra de Deus tem para falar ao nosso coração, à nossa vida. Diz a palavra: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas. Agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas. Amém? Senhor, quero clamar que Tu venhas nos trazer a revelação da palavra, a orientação, Senhor, para que nós possamos sair desse lugar alimentado para a Tua honra e para a Tua glória. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vemos as orientações de Deus para a nossa existência. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro, ele estava falando àqueles que haviam aceitado a Cristo Jesus, e a perseguição, não a perseguição do Estado, mas a perseguição da sociedade, os ultrajes, os havia dispersado por aquela região. E o apóstolo Pedro escreve esta carta orientando-os de como eles deviam portar-se para enfrentar as dificuldades que eram tão comuns. E nós vemos, irmãos, que em todos os aspectos nós somos chamados a viver Jesus, a colocar Cristo Jesus em primeiro lugar. Esta é a orientação maior, é observarmos aquilo que Cristo fez e trazer para dentro de nós, trazermos para a nossa existência, trazermos para dentro do nosso dia a dia aquilo que o Senhor fez, como Ele agiu e imitá-lo em todos os aspectos. Esta é a vontade do Senhor para a nossa vida. Na verdade, não é algo novo, mas sim a observância da palavra, a obediência aos princípios de Deus. E quando nós assim fazemos, nós estamos aptos a receber de Deus as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. O zelo do Senhor, a graça do Senhor, a grande misericórdia do Todo-Poderoso se manifesta de uma forma grandiosa a nós. Nós sabemos, irmãos, que não estamos dispersos por este mundo em nome de Cristo. Nós não estamos dispersos. Nós não deixamos nossos lares, não deixamos a nossa cidade, nós não fomos expulsos de onde nós estamos, a sociedade não nos perseguiu, claro que não. No entanto, nós temos outros tipos de dificuldades, outros tipos de problemas que são extremamente comuns ao nosso dia a dia. E é no meio dessas dificuldades que temos que olhar para Cristo, deixando que o Senhor seja o nosso norte, a nossa orientação, que Ele seja a bússola que nos conduza sempre, sempre em direção ao Todo-Poderoso. E é isto que Deus quer para a nossa vida. Irmãos, estamos com problemas? Todos estão, não é? Quem não tem problema? Oh, que bênção! Eu acho que todos aqui têm problemas. Uns têm problemas conjugais, outros problemas de saúde, outros com trabalho, agora com coronavírus. Todos, esse é geral. Todo mundo tem problemas. Todos estão de uma forma ou outra afetados. Mas é no momento que é preciso olhar para Cristo. Nunca devemos tirar os olhos do Senhor. É no meio das crises, no meio das perturbações, no meio das dificuldades que devemos olhar para o Senhor. Porque dele vem o nosso socorro. E é esta orientação que o apóstolo Pedro passa àqueles amados que estavam dispersos por aquela região, que haviam sido expulsos das suas cidades, que estavam distantes, mas precisavam de uma orientação. E o apóstolo Pedro, usado pelo Espírito Santo, os ensina como deviam andar, como deviam portar-se. E dentro desse texto lido, irmãos, nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida, algumas orientações, para que nesses momentos difíceis que nós estamos passando, no meio da crise, possamos olhar para Cristo Jesus, confiarmos no Senhor, porque Cristo é tudo para nós. E o primeiro aspecto que o apóstolo Pedro chama-nos a atenção está no versículo 21. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Veja, amados,
A palavra diz que Cristo Jesus sofreu em nosso lugar. Ou seja, Cristo foi um homem de dores, como dizem por aí. Ele passou por momentos difíceis, momentos de perseguições, momentos de ultraje. Jesus foi escarnecido, Jesus passou por toda sorte de problemas e ele deixou-nos o exemplo. Cristo é nosso exemplo maior em todos os aspectos. Se você olhar para o lado das vitórias, Jesus tinha as vitórias. Tinha porque refiro-me como homem. Se você olhar para o lado dos sofrimentos, Jesus sofreu. Se você olhar pelo lado do poder, Jesus tinha o poder. Se você olhar por todos os aspectos, verás que Cristo Jesus é o nosso exemplo máximo. O nosso exemplo máximo. E o interessante, irmãos, é que Jesus estava como homem. Ele não era um Deus transvestido de homem, mas a Bíblia diz que ele era homem. Estava como homem sobre a face da terra. E isso é interessante porque a partir desse momento, a partir desse entendimento que Jesus estava como homem na face da terra, ou seja, semelhante a nós. Ele não tinha algo diferente. Aquilo que Cristo tinha, nós podemos alcançar. É esta a visão que a Bíblia passa. Aquilo que Cristo tinha enquanto na terra, nós podemos alcançar. Ele era santo, podemos alcançar a santidade. Tinha comunhão com Deus, podemos alcançar a comunhão com o Senhor. Fazia milagres, podemos fazê-los. Curava, podemos curar. Enfim, tudo aquilo que Cristo fez era porque de Deus veio o poder. Não emanava dele em si, mas era um poder que ele recebia do Senhor e manifestava diante daqueles que o seguiam. Conosco é a mesma coisa. É o poder que vem de Deus, que enche a nossa vida. No entanto, para que nós possamos alcançar essa realidade, é necessário imitar o Senhor em todos os aspectos. Ele é o nosso exemplo, o exemplo na santidade. E a santidade é a base, irmãos, porque sem a santidade nós não vamos conseguir receber o poder de Deus. O Senhor quer um canal puro, um canal limpo, um canal que tenha condições de fluir a presença, o poder dele na nossa vida. E Jesus diz a palavra que ele era santo, não conheceu o pecado. E nós somos feitos em santos, em Cristo Jesus, porque a partir do momento que ele morreu e derramou o seu sangue sobre a face da cruz, nós temos condições de sermos purificados, de sermos santificados. No entanto, isto custa-nos um certo sofrimento. Por que o sofrimento? A partir do momento que você coloca-se como santo, à disposição do Espírito Santo de Deus, à disposição de Deus, você enfrenta todo o mundo espiritual que levanta-se contra a tua vida. Eis aí o grande problema. Talvez nós não sejamos perseguidos pela sociedade hoje, pouco provável. Não sejamos perseguidos pelo Estado, também pouco provável. Mas o inimigo de nossas almas sempre há de encontrar uma forma de roubar a tua paz. Ele sempre há de procurar uma forma, um ponto fraco na tua vida, para roubar a tua paz. Eis o porquê que nós não podemos ter pontos fracos na vida da gente. E isso só é possível quando nós permitimos que Cristo Jesus nos domine por completo, seja o nosso Senhor em todos os aspectos. E a partir do momento, amados, que nós entendemos a dimensão dessa condição de imitadores de Cristo, de tê-lo como exemplo para a nossa vida, nós vamos dar passos diferentes, vamos observar a vontade do Senhor e vamos viver a verdade do Criador com todas as nossas forças. E eu quero aconselhá-los, é um conselho para a minha vida também. Queres ver a glória do Senhor? Seja santo. Queres ter o poder de Deus nas tuas mãos? Seja santo. Seja imitador de Cristo. O tenha como exemplo para a tua vida e verás que a palavra é viva e ela se manifesta ainda hoje em nossos dias na vida daqueles que creem. No entanto, é preciso muito cuidado, haja vista que os espíritos de enganos, não apenas um, mas os muitos espíritos, os milhares, talvez milhões de espíritos de enganos, estão por aí soltos, procurando corações que dê guarida para que ele entre e faça aquela confusão toda que nós temos visto por aí. É preciso um cuidado muito grande com os espíritos de engano. É preciso um cuidado muito grande. A nossa verdade está na Bíblia e tudo aquilo que nasce no nosso coração ou ouvimos de alguém que foge aos princípios da palavra de Deus não procede do Senhor.
É melhor pagarmos o preço de vivermos a fidelidade, de vivermos a verdade do Criador. Mas o apóstolo Pedro não ensina apenas que devemos observar Jesus como exemplo. Ele vai um pouco além e ele orienta-nos a colocar a nossa esperança em Deus. Veja que maravilhoso. Colocarmos a nossa esperança em Deus. Eis também uma tarefa difícil. Confiar em Deus. Colocar a esperança está relacionado à confiança. Confiar em Deus não é fácil. Não é fácil, irmãos. É abrir mão do nosso entendimento, da nossa sabedoria, das nossas vontades, abrir mão de tudo quanto nós sabemos para que Cristo Jesus venha gerir a nossa existência. Só a partir desse momento é possível esperarmos no Senhor. E no versículo 23, ouça o que diz o apóstolo àqueles amados irmãos. Pois ele, quando ultrajado, Jesus, quando ultrajado, não revidava. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém? Veja, Cristo Jesus não era alguém do revide. Se alguém o chamava de feio, feio é você. Ah, você é filho de demônio, demônio é você. Não, Jesus não agia desta forma, ele colocava a sua esperança, ele esperava no socorro, ele esperava no cuidado de Deus para a sua vida. E isso é difícil na nossa existência. Nós temos na ponta da língua as respostas. Alguém fala alguma coisa para você, ele nem terminou a frase e você já tem a resposta. Quando deveríamos esperar no Senhor, confiar no Todo-Poderoso, porque de Deus vem o nosso socorro, porque o Senhor é o nosso socorro, é o Senhor que cuida de nós, é o Senhor que nos abençoa, é o Senhor que nos envolve, é o Senhor que tem zelo pela tua existência. Mas nós temos grandes problemas na nossa vida espiritual. E um dos problemas, irmãos, é achar que Deus age como nós agimos. Ah, Deus age como nós agimos. E você quer que Deus responda ali na lata. Mas o Senhor não faz dessa forma. Deus age no tempo e da forma correta. E nem sempre a resposta que Deus tem para nós são aquelas que nós queremos ouvir. Geralmente as respostas de Deus, nós não estamos prontos para ouvi-las. As respostas do Senhor nem sempre satisfazem o nosso coração. Nem sempre, irmãos. Principalmente nesse aspecto que o Senhor diz, espera, descansa, aguarda. E Jesus fez dessa forma. Imagine Jesus. Ele tinha poder para clamar ao Senhor e o Senhor agia em favor dele. Mas ele esperou a resposta de Deus na sua vida. A sua esperança estava no Senhor. A sua confiança estava no Senhor. E ele, amados, agiu de uma forma em que o Senhor, o Todo-Poderoso, foi honrado e foi glorificado. Esta é a nossa visão. Todos os nossos atos que sejam para honrar, para glorificar, para bendizer o nome santo de Deus. E a palavra, quando ela é na lata, a resposta de imediato, nem sempre honra, nem sempre glorifica, nem sempre exalta o Todo-Poderoso. Geralmente ela funciona de forma contrária. Ela desperta muitas vezes a ira e ou leva-nos ao erro, leva-nos a decisões precipitadas na nossa vida. Jesus, irmãos, ele esperou no Senhor, pois quando ultrajado não revidava com ultraje, quando maltratado não fazia com ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E essa é a nossa atitude. Talvez hoje você tenha uma causa. Talvez você tenha uma causa, eu não sei qual, mas talvez você tenha um problema na tua vida e você procura com todas as tuas forças resolvê-lo. Está no tempo de colocar nas mãos do Senhor. Está no tempo de falar para Deus, olha Senhor, cuida disso aí. Cuida dessa tarefa, porque eu já me esperneei, eu já fiz isso, já pulei, já lutei, já gritei, já não sei o quê, e não consegui a solução. Não consegui. Coloca a tua causa nas mãos do Senhor. Espera no Senhor. Espera. É demorado? É demorado. Mas Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Nós temos o tempo errado para todas as coisas. Entenda dessa forma. Nós temos o tempo errado para todas as coisas. Se eu quero comprar alguma coisa, sou precipitado. Se eu quero fazer algo, sou precipitado. Se eu quero viajar, sou precipitado. Ou seja, a precipitação ela é comum à nossa vida porque nós não temos paciência para esperar em Deus.
para ouvir a resposta do Senhor. Muitas vezes até oramos, e aí, Senhor, eu posso fazer dessa forma? Mas a resposta não vem. A resposta não vem. Apela-se para os profetas, apela-se para abrir a Bíblia aleatoriamente, apela-se para muitas formas, e alguma dá a ideia que Deus está dizendo, ok, pode ir. E como o teu coração está querendo que aquilo aconteça, você vai, faz, quebra a cara. Vai, faz, e não era a resposta de Deus. Porque é difícil esperar. É difícil esperar. É difícil esperar no Senhor. Mas é nosso dever, irmãos. É nosso dever. Queridos, a nossa vida como servos do Eterno, ela precisa passar por uma dimensão que ainda não alcançamos. Nós temos que dar um passo numa dimensão que nós ainda não alcançamos, que é da entrega completa da vida ao Senhor. A entrega total, o domínio completo da vida ao Senhor. Muitas vezes nós não conseguimos entender o que significa isso. Mas alguém que é empregador, tem aí seu funcionário, 2, 3, 4 funcionários, aqueles camaradas agem segundo a vontade do empregador. Você fala para ele, vai e faça isso. Ele vai e faz. Pega isso e traz para cá. Vai, pega e traz. Hoje você não precisa vir trabalhar. Aí o cara fica todo feliz e fica em casa. Ah, hoje tem hora extras. Tem que fazer. Isto, irmãos, é uma dependência. Com Deus, ela vai muito além dessa simplicidade. Porque Deus, Ele quer dominar a nossa vida em todos os aspectos. Do menor passo ao maior passo. Da menor atitude à maior atitude. Não é fácil, é? E é por isso que a gente não consegue esse contato verdadeiro com o Todo-Poderoso. Porque nós nos tornamos meio que rebeldes. Meio que rebeldes. O funcionário, quando é rebelde, o patrão logo dispensa o camarada. Ah, isso não me serve. Eu falo para ele fazer desta forma, ele faz de outra. Eu falo para ele chegar às 7 horas, ele chega às 8. O patrão não aguenta uma semana, dispensa o camarada. Mas veja a misericórdia de Deus para com a nossa vida. Porque nós somos duros. Nós somos duros, misericórdia. Nós não temos essa facilidade em obedecer a Deus. Mas a grande graça, a grande misericórdia do Eterno é para conosco. No entanto, nós não podemos, de forma alguma, continuar agindo que Deus entende. Porque Deus sabe. Não. Chegará um momento que o Senhor há de pedir contas. E eis aí o grande problema. Quando o Senhor pedir contas, nós vamos ter que nos explicar diante do Senhor, porque nós não agimos segundo a vontade dEle. Mas Cristo Jesus deixou-nos o exemplo maior, e o apóstolo Pedro, que conviveu com Cristo também, ele entendeu esse exemplo, ele viu esse exemplo. E ele passa o mesmo exemplo para aqueles que estavam sofrendo, que estavam sendo perseguidos, que estavam passando por momentos difíceis, cuja fé estava sendo provada. E o apóstolo Pedro diz para eles, espera no Senhor. Coloque o teu coração no Senhor, confia em Deus, porque o Senhor não desampara os seus amados. O Senhor não desampara. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Temos que aprender, irmãos, para que a nossa vida espiritual seja completa, seja real, seja verdadeira. Amém? Nós estamos passando por esses momentos difíceis. Essa pandemia que assusta a população, que assusta o mundo. Nós estamos com muito medo. Estamos assustados. Mas, infelizmente, nós ainda não falamos para o Senhor, Deus, cuida de mim. Zela de mim, porque a minha esperança está em Ti. Nós ainda não falamos, não levamos um papo sério com o Senhor. Deus, olha aí. Cuida, Senhor. Geralmente, nós não fizemos isso ainda. E nos deixamos assustar. Nos deixamos amedrontar. Quando na verdade devíamos estar firmes, inabaláveis, confiantes que o Senhor é conosco, que nada acontece sem o controle de Deus, sem a mão de Deus. Diz a palavra que até os fios do nosso cabelo estão contados.
E vai por aí. Ou seja, a palavra mostra que o Senhor tem o controle completo sobre todas as coisas. O controle de Deus é geral. Em todos os aspectos existe o controle de Deus. Qual é o nosso medo? O nosso medo é pegar a gripe e morrer. Esse é o medo. Não é pegar a gripe em si, mas é morrer. Mas nós precisamos entender, irmãos, eu não quero fazer apologia à morte, mas nós precisamos entender que a morte é o nosso portal. É o nosso portal. A promessa de Deus só há de realizar-se verdadeiramente na nossa vida quando nós morrermos. Não há como, porque a promessa do Senhor é no pós-vida. É lá na eternidade. E eu preciso passar pela morte. Portanto, não devíamos temê-la, mas devíamos vê-la como uma graça do Senhor para com a nossa vida. Mas vai falar para o nosso coração isso para ver se ele acredita. É complicado. Então você quer, por todas as formas, preservar-se, preservar a sua existência, preservar a sua vida, de todas as formas. E deve ser dessa forma, claro. Nós devemos lutar para que o nosso corpo mantenha-se firme, mantenha-se saudável. No entanto, não nos esqueçamos que a morte nos aguarda. Que ela nos aguarda. E depois dela, a vida verdadeira. Eis aí, amados, eis a grande realidade. Mas, quando nós temos a esperança no Senhor, nós vamos lidar um pouco melhor com essa realidade, vamos lidar um pouco melhor com essa verdade. Nós precisamos olhar para Jesus como exemplo. Para Jesus como exemplo. Jesus é o nosso exemplo maior. E Ele deixou-nos também o exemplo da morte. Ele sofreu, morreu, só que depois da morte, era o portal, depois da morte, Ele ressurgiu com toda a honra, com toda a glória, com todo o poder. E é isso que vai acontecer com a gente. É o exemplo que o Senhor deixou para cada um de nós. Mas o apóstolo Pedro ainda ensina àqueles amados irmãos a respeito da purificação dos nossos pecados. No versículo 24, 1 Pedro capítulo 2 diz: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Glórias a Deus por isso. Eis a grande revelação. E nós devíamos viver alegres só pela existência desse versículo. Se nós não tivéssemos outra informação sequer a respeito de Cristo Jesus, a respeito de Deus, esse versículo seria suficiente para que pudéssemos buscar Deus com todas as nossas forças. Porque ele mostra-nos de forma clara que Jesus levou sobre si os nossos pecados. Ou seja, irmãos, nós morremos para o pecado. O pecado já não tem efeito na nossa vida. É nesse aspecto. O pecado já não tem efeito na nossa vida porque o Senhor nos libertou da escravidão do pecado. A partir do momento que eu o tenho como Senhor, como Salvador da minha vida, que eu reconheço os meus pecados, que eu os confesso, recebo de Deus a purificação, recebo do Senhor a purificação, sou feito em santo em Cristo Jesus. E sou liberto do poder, da autoridade e do peso do pecado. Essa é uma verdade que nós precisamos trazer viva dentro do nosso coração. O pecado, ele ronda a nossa vida. O pecado ronda a nossa vida. Tudo quanto você vai falar, se você não tiver cuidado, o pecado é gerado. Você vê alguma coisa, o pecado é gerado. Você age, o pecado é gerado. Você sai, o pecado é gerado. Você entra, o pecado é gerado. Eis o porquê que a vigilância precisa ser extrema, irmãos. Porque em todas as nossas atitudes é possível que o pecado seja gerado. A vigilância é uma recomendação do Senhor. Nós temos que vigiar, estarmos atentos, porque há uma possibilidade de vivermos sem o pecado. Há uma possibilidade, a partir do momento que nós reconhecemos o poder de Cristo, a Ele dedicamos a nossa vida, falamos para o Senhor: Deus, toma conta da minha existência, toma conta da minha alma, toma. E vivemos de fato conforme Ele quer. É possível vivermos em santidade. Irmãos, Jesus não é homem para mentir. A palavra de Deus não nos engana.
A palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que você lê é escrito por homens. O apóstolo Pedro escreveu essa carta, por exemplo, mas esses escritos estão ratificados pelo Espírito Santo de Deus. Há uma confirmação do Espírito Santo de Deus. Essa palavra não partiu apenas da cabeça do apóstolo, mas se ela está aqui é porque é tipo assim, o Espírito Santo bateu um carimbo de ok. Essa palavra está em conformidade com a minha vontade. Essa palavra é verdadeira. Essa palavra é usual. Ela serve para o meu povo. Eis o porquê que ela está no cânon sagrado, está na Bíblia. E a partir do momento que nós compreendemos isso e passamos a buscar o Senhor com todas as nossas forças, teremos experiências extraordinárias com o Mestre. Experiências extraordinárias. Irmãos, nada que está relatado na Bíblia está longe da gente. Nada que está relatado no Novo Testamento está longe de nós. Estamos no mesmo período, debaixo da mesma graça. Aqueles que escreveram esses livros foram movidos pelo Espírito Santo, o mesmo que deve habitar na nossa vida. Nós somos chamados para sermos templos do Espírito Santo. O que é ser templo do Espírito Santo? É casa, habitação, morada do Espírito Santo de Deus. Ele precisa morar na minha vida. Mas é interessante, irmãos, que o Espírito Santo só mora na nossa vida quando nós temos, de fato, comunhão com Ele. Quando a nossa vida está em conformidade com os princípios deixados pelo próprio Espírito. Veja, o Espírito Santo nos ensinou através desses homens aquilo que Ele quer para a igreja. Eu tenho que observar esses ensinamentos dados pelo Espírito Santo para que eu me habilite a ser morada do Espírito Santo de Deus. Parece um jogo de palavra, mas é assim que funciona. Eu conheço a vontade do Espírito Santo. Eu trago a minha vida para dentro dessa vontade. Habilito-me a ser morada, a ser templo do Espírito. Ele passa a morar em mim. E Ele usa-me como usou a Jesus, como usou a Paulo, Pedro, João e vai por aí. É assim que acontece, amados. Esta é a verdade que nós precisamos cultivar na nossa vida, trazer para a nossa existência. O texto chama-nos a atenção para o sofrimento do dia a dia. Aqueles cristãos estavam sendo perseguidos pela sociedade, eram homens pagãos, que perseguiam aqueles que haviam deixado o paganismo, deixado as religiões pagãs. Eles perseguiam aquelas pessoas, porque eles não queriam que o nome santo do Senhor fosse honrado ou fosse glorificado. E o apóstolo Pedro, ali em Roma, conhecendo aquela situação, escreve essa carta, uma carta de alento, uma carta que traz força, que traz disposição, ensinamento, orientações para que aqueles homens pudessem suportar as adversidades que era comum no seu dia a dia. Por incrível que pareça, 2000 anos, quase 2000 anos passaram-se. Quase 2000 anos. Essa carta foi escrita por volta do ano 60 até 65 depois de Cristo. Veja o tempo. Quase 2000 anos. Mas se você observá-la, parece que foi escrita ontem. Parece que foi escrita ontem. O inimigo de nossas almas continua agindo poderosamente por aí. Nós precisamos olhar para Jesus ainda como exemplo para a nossa vida. Nós precisamos colocar o nosso coração somente no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. Dele vem o nosso socorro, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso ajudador, Ele é aquele que nos guarda, Ele é aquele que nos abençoa, Ele é aquele que nos leva para os céus. Oh, glórias! E quando você olha para Cristo, levou os nossos pecados, nos purificou, Ele lava a tua vida, Ele purifica a tua vida, Ele restaura o teu coração. Irmãos, que esses exemplos sejam vivos na nossa vida. E nos momentos em que há crise, e nos momentos em que há desesperança, em que as situações difíceis queiram nos cercar, queiram nos afogar, nos submergir, que nós possamos lembrar-nos de Cristo Jesus e clamarmos pelo seu socorro e certamente seremos socorridos. Lembre-se disso. Nos teus momentos de dificuldade, de provações,
nos momentos de tribulações, nos momentos difíceis que você há de enfrentá-los, amanhã, depois de amanhã, na semana seguinte, no mês seguinte. E fique feliz, porque é possível praticar isso aqui até horas antes da sua morte. Então fica feliz. Oportunidade para praticar esses exemplos de Cristo não vai lhe faltar. Não vai. Porque o inimigo de nossas almas terá prazer em colocar isso diante de você. E tem feito assim todo santo dia. Amém? São as provações, as perseguições, as opressões. São, enfim, tudo aquilo que o maligno coloca diante de nós para nos fazer tropeçar. E às vezes elas vêm com um peso maior, outros nem tanto. Mas são momentos de aflições e de provações. Olhemos para Cristo, confiemos nele, porque ele deixou-nos o exemplo que é possível vencer. Ele venceu e nos deu também esse poder para que, cheios do Espírito Santo, tal qual ele, sejamos vencedores. Amém, igreja? Glórias a Deus. Nós vamos orar. Senhor, eu quero clamar que Tu venhas mover de forma poderosa na nossa vida. Senhor, move, Pai, para que sejamos fortalecidos, para que tenhamos, Deus, a esperança, a certeza, a convicção, Senhor, e que não nos deixemos dominar pela carne, nem tampouco pelas obras das trevas, Deus, mas que possamos pisar sobre a cabeça do maligno. Deus, toma-nos nas Tuas mãos, fala conosco, Senhor, orienta-nos. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Mensagem 912.